Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Bom, a nossa próxima entrevista agora, vamos conversar com a Lilian Cristina Rocha, diretora técnica de saúde regional estadual de vigilância sanitária de Botucatu. A gente vai falar a respeito do metanol, que está causando preocupação não só na capital, em algumas cidades da Grande São Paulo e também em algumas cidades do Pernambuco. Só para contextualizar, Márcio, a operação conjunta na capital ontem interditou 3 estabelecimentos. Então, eles já estão agindo também na capital paulista, que é o foco principal das contaminações. 6 mortes já confirmadas também, e algumas em investigação. Lilian, bom dia, satisfação em tê-la aqui no primeiro Jornal da Prever. Bom dia a todos. A satisfação é minha. É super importante, né, termos esse espaço para a gente conversar, alertar a população desse evento tão grave aí que está acontecendo aqui no estado de São Paulo e se expandindo aí para o restante do país. Ô Lilian, e qual que é a principal atuação da vigilância sanitária num momento como esse, de tantos questionamentos, tantas incertezas? No primeiro momento, a nossa maior preocupação foi que em orientar todos os gestores de saúde no sentido de estar preparado para receber esses casos suspeitos de intoxicação exógena por metanol. Então, num primeiro momento, a gente disparou esse alerta para os 30 municípios aqui da nossa região, tanto para os fiscais da vigilância sanitária, quanto para os gestores de saúde, para que eles pudessem organizar a rede de assistência para receber esses possíveis casos. Ontem o governo do estado, ele emitiu uma nota técnica através do Comitê de Crise, a nota técnica 1 de 2025, com todas as orientações para que essa rede de saúde também estivesse preparada para identificar e tratar esses casos suspeitos de intoxicação exógena. E a vigilância sanitária, nesse sentido, também tem uma atuação bem importante, porque a vigilância sanitária é que fiscaliza os locais, os estabelecimentos. Então, a gente já orientou todos os fiscais, primeiramente para fazer uma ação de prevenção, porque aqui na nossa região, graças a Deus, não temos nenhuma notificação até o presente momento, mas temos que estar preparados, olhando os sinais e alertas. Então, já todos os fiscais estão preparados, já estão saindo a campo e eles num primeiro momento, eles estão orientando, alertando os proprietários dos estabelecimentos, conscientizando sobre a importância de verificar a procedência das bebidas, porque assim, você tem que olhar a procedência dessas bebidas e desconfiar. Se o preço está muito barato, se você está comprando uma bebida muito barata, alguma coisa tem de errado também. Então, assim, comprar com nota fiscal, verificar a rotulagem dessas bebidas, verificar se tem registro no mapa, porque as bebidas, elas são a indústria, a fabricação, ela é da agricultura. Então, as bebidas, elas têm registro no mapa. E a vigilância sanitária fiscaliza no comércio, né? A vigilância, ela já tem, nós já lidamos com a lei do álcool, no sentido da proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores. Isso já é uma fiscalização que a vigilância sanitária faz há muito tempo, assim como a fiscalização do tabaco. E aí, nesse momento, a gente está expandindo essa ação para combater a venda de bebidas alcoólicas de origem clandestina. Então, como bem você falou aí no começo, se tiver casos, a interdição cautelar será feita, né? Se encontrar produtos clandestinos, interdição cautelar. Se houver suspeita de intoxicação, igual ontem lá na capital paulista, esses 3 estabelecimentos foram interditados cautelarmente, até que se esclareça a procedência dessas bebidas, né? E aí a vigilância da região já está fazendo isso também, já está
orientando festas, porque várias vigilâncias já nos ligaram, olha, eu vou ter evento, vou ter festa de peão, vem ambulante, vem barraquinha de fora, então já faz essa prevenção, já faz essa orientação, os comerciantes têm que estar munidos de nota para comprovar a procedência, já fiscaliza, porque a situação é muito grave. Bom, inclusive é bom reforçar, até para a questão de eventos, eu acho que ela não sei se ela exime essa palavra, Lilian, mas ela joga a responsabilidade para quem vendeu, né? E quando você não tem nota fiscal, aí você vai ser o responsável por isso, principalmente em bares, né, menores, em locais que a gente sabe que há uma venda mais informal da bebida. Eu acho que isso é importante. Não sei se isso exime da culpa quando você tem a nota fiscal. Não exime da culpa, mas você sabe que todo estabelecimento, todo fornecedor de serviço, ele tem que garantir a procedência daquilo que ele vende. Então ele se torna corresponsável. Então ele tem que ter mecanismos, ele vai ter que comprovar que ele comprou com procedência, que o produto é regular, que o produto está com rótulo adequado. Porque ele não tem como ele saber, vamos dizer assim, a gente tem várias fraudes, adulteração de produtos, a gente tem um programa que chama Programa Paulista de Análise de Alimentos, e a gente fica espantado em ver que agora, atualmente, ainda tem fraudes. Por exemplo, o dono do estabelecimento, ele vende lá, vou falar um dos produtos, sal do Himalaia. O sal não é o sal do Himalaia, é um sal com corante rosa, né? Ele comprou com nota, ele não tem como analisar naquele momento ali o produto. Só que ele tem que garantir que ele está comprando produto de procedência. Ele compra um produto que é refrigerado, ele tem que ter lá uma verificação se esse produto está chegando refrigerado, as condições. Então, você que comercializa, você tem que ter as boas práticas também para que você garanta que aquele produto que você está ofertando, ele tem uma procedência. Então, a gente tem que desconfiar de promoções nessa questão da bebida. Olha, eu não tenho muita ideia do preço, mas se um uísque, um destilado, ele custa R$200 a garrafa, você está comprando na internet ou você está comprando por R$50, você tem que desconfiar, porque milagres ninguém faz. Então, você tem que estar alerta para saber a procedência daquele produto que você está comprando, desconfiar de ofertas de promoções milagrosas, tomar cuidado com essa compra pela internet. Então, isso são maneiras de garantir. Você tem que olhar se tem a rotulagem. Quantas vezes a gente está fazendo uma inspeção, a gente está no campo e a gente olha lá, já aconteceu comigo, a gente tem que tirar a bebida porque ele está comprando uma bebida que não tem registro, uma bebida que não tem rotulagem, está lá escrito só cachaça artesanal. Então, assim, tem que ver que existem regras. Então, você já tem que olhar, até o próprio consumidor, olhar essa embalagem, né? Procurar comprar de locais idôneos. E são as medidas, vamos dizer, as medidas mínimas que você vai tendo para se garantir e como a gente tem visto tanto no programa Paulista e agora com essa grande situação de saúde pública em relação ao metanol, a gente está vendo que as fraudes acontecem, né? André, não sei se você se lembra lá da pílula de farinha. Lembra da pílula de farinha? Quantas mulheres ficaram grávidas pela falsificação de medicamentos, né? A falsificação de alimentos, como eu falei do salmão que não é salmão, que tem corante, produtos que são colocados nos alimentos que são proibidos, como aditivos proibidos, lembra da história do leite, que também teve aquela grande fraude de colocar produtos que não eram permitidos no leite. Então, a vigilância sanitária, ela tem um papel, assim, fundamental na proteção à saúde das pessoas. A gente lida com isso diariamente. Então, as equipes já estão, assim, a campo. Nesse primeiro momento,
como nós não temos casos aqui na região, as fiscalizações, elas são orientativas, solicitando também, conscientizando os proprietários dos estabelecimentos para que eles fiquem atentos a indícios de clandestinidade nas bebidas e retirem das prateleiras qualquer bebida que eles desconfiem que possa estar contaminada, né? A gente está assim, ali no apoio. As equipes que já fazem a fiscalização de álcool, tabaco, já estão também incorporando essa questão nas inspeções, né? Fortalecendo esse olhar, orientando. E as vigilâncias já disponibilizam os seus telefones para a população entrar em contato, né? Caso tenham alguma dúvida. E aqui na nossa região a gente também tem o privilégio de ter um CIATOX aqui, altamente capacitado, que também já está articulado. Eu vi que ontem o Alaor falou com vocês, então o CIATOX ele também presta esse apoio técnico aqui no caso. Ele também é um órgão que pode orientar a conduta, fazer análise. Então a gente já está, o CIATOX já está, essa rede já está em apoio aqui, construindo para esse enfrentamento. Porque a gente não tem uma previsão de quando isso vai parar. A gente não tem. Então, a gente tem, está sendo investigado, é uma ação que envolve a polícia, então está sendo investigado para chegar onde está sendo feita essas bebidas, o que está acontecendo. A saúde está em alerta para atender, né, a tempo, dar uma resposta rápida. O hospital aqui das clínicas já tem o antagonista, está preparado também. Ontem eu conversei com o Dr. Cláudio, toda a rede já está preparada. O Dr. André também já articulou, nosso prefeito. Então acredito que a gente está assim organizado para que, se algum caso, se tivermos, né, que espero que não tenhamos nenhum caso, acho que depois dessa ampla divulgação, aquele que comercializa e também, né, já se avalia, já não deixe isso, porque assim, os danos são muito sérios, a severidade é muito grande, né? Que a gente viu aí, as sequelas, né, são gravíssimas e, em último, né, e o pior, que pode causar a morte das pessoas. Lilian, no caso da equipe da vigilância sanitária, no primeiro momento orientando, quantos estabelecimentos, quantos locais, possíveis locais, a vigilância sanitária pretende fiscalizar, orientar aqui na cidade de Botucatu? Então, nós recomendamos que eles fiscalizassem alguns ramos de atividade primeiramente, tipo como adegas, conveniências, né? Esses locais, depósitos de bebidas, que eles fossem num primeiro momento nesses locais, tivessem um olhar para esses locais, assim como algumas festas que estão programadas aqui também na região, como rodeios, festas religiosas grandes, que nem vai ter na cidade da Anhembi. Então a gente orientou que eles também fizessem esse trabalho com os ambulantes, né? Porque lá atrás, nos anos de 2003 também, nós tivemos uma operação, uma ação em relação a bebidas, né, clandestinas, que eram vendidas em ambulantes, em festas, em eventos open bar, e assim, mas era uma coisa bem diferente do que é agora. Eram ambulantes que misturavam às vezes uma água, então era uma coisa bem diferente do que estava sendo, do que é agora. Então a gente orientou que eles focassem primeiro nesses comércios, né, que eles passassem
Em municípios pequenos, o número de estabelecimentos não é grande, dá para fazer 100% dos seus estabelecimentos, dá para fazer 100%. Botucatu e Avaré, que são os dois maiores aqui da nossa região, eles já têm um número de estabelecimento maior número, e aí as equipes elas estão se dividindo, né? Estão se dividindo, e o foco principal nesse começo seriam essas adegas, lojas de conveniência, depósitos, e depois estendendo e usasse de mecanismos para que isso fosse amplamente divulgado, como está sendo, né, pela mídia, com o apoio de vocês, notas técnicas, as unidades básicas de saúde estarem em alerta, para que a gente consiga conter essas irregularidades. Ô Lilian, uma questão, duas questões que acabam se encontrando aqui. A Vera está nos ouvindo e perguntou se não é interessante fazer testes nos lotes de bebidas destiladas. E a outra questão, até que o Lorival trouxe aqui, que eu acho muito interessante: se um comerciante tiver dúvida, ele falou, puxa, eu comprei um lote aqui de bebida que eu paguei um pouco mais barato, era uma promoção, agora eu fiquei desconfiado com essa história. Ele pode pedir uma fiscalização para ele mesmo, Lilian? Como é que funciona isso? Primeiro, se existe um teste que é feito nos lotes e se o próprio comerciante pode acionar a vigilância. Não, então, as análises, elas serão feitas pontualmente, porque não tem como você analisar todos esses lotes de bebida. Se um comerciante, ele deseja fazer vamos dizer assim, por precaução, ele quer analisar as bebidas dele, ele teria que procurar um laboratório particular para proceder essa análise. E aí tem que verificar, porque a quantidade é muito grande. Então, assim, que lotes ele tem, se for todos do mesmo lote, se essa análise vai garantir essa qualidade de todos os produtos, porque como é uma fraude, como é uma fraude, você sabe, essas indústrias clandestinas, elas não vão seguir. Quem garante que aquele lote é o verdadeiro? Quem garante que aquele produto que está ali foi feito numa mesma ordem de produção? Então, é bem complicado isso. Então, a vigilância sanitária, algumas análises que foram feitas nesses produtos em relação às intoxicações já confirmadas ou suspeitas, em casos suspeitas, foram feitas pela Unicamp, né? Aqui, ontem, o Alaor disse que ele tem condições ali, através do CIATOX, de fazer algumas análises. Então, a vigilância, ela vai agir nesse sentido quando houver a intoxicação, porque tem que ser pontual, né, e focado naquele produto. Então, assim, essa análise que esse comerciante que essa pessoa fez a pergunta aí, falando se pode, eu desconfio da minha bebida. Então, se você desconfia da sua bebida, por precaução, retire a sua bebida da comercialização. Retire, porque assim, você tem que estar alerta, olha a rotulagem, o preço estava compatível ou era um preço assim, você pagou um preço muito barato por essa bebida? Ninguém faz milagres, né? Tem nota fiscal. Então, neste momento, a gente pede para que eles se conscientizem e retirem, porque assim, os casos são gravíssimos, não tem retorno praticamente para quem sofre uma contaminação assim. Então, a gente precisa, né, se avaliar nesse sentido também, porque nós não temos, assim, não é possível fazer análise de todas as bebidas pelos órgãos oficiais. Perfeito. Bom, eu acho que o principal é a população saber de tudo que está acontecendo, né, Lília? É muito importante que os comerciantes também, não é para ninguém ficar apavorado, mas que tome todos os cuidados devidos, afinal de contas, envolve a saúde pública, inclusive, e nós já tivemos, 92, eu estava vendo nesses dias atrás aqui, nós tivemos aquela história do bombeirinho lá em Diadema, que ceifou algumas vidas, inclusive, também envolvendo o metanol. Então, que as pessoas fiquem atentas às orientações da vigilância sanitária, da saúde pública do estado de São Paulo, da cidade,
enfim, e que a imprensa sempre esteja divulgando a sequência das apurações, das investigações e das orientações, né, Lília? Isso, exatamente isso, porque é um alerta geral e uma atenção redobrada nesse momento, para que a gente possa garantir a segurança, a legalidade dessas bebidas comercializadas, garantir, né, medidas preventivas, que para proteção à saúde da população. Nesse momento é estarmos em alerta, desconfiarmos de preços mais baratos, desconfiarmos da procedência de bebidas que não estejam devidamente regulares, rotuladas, que ausência de registro do mapa, né, falta de nota fiscal, e assim as autoridades estão todas em alerta. Já foi montado um gabinete de crise, então a gente está em cima disso para conter, né? E vamos ver aí o que espero que rapidamente já se chegue a uma solução e a gente tenha aí sanado esse problema. E as pessoas, né, se conscientizar. É muito triste quando a gente faz lá o nosso programa paulista de coleta de alimentos e a gente vê ainda que a gente pega produtos fraudados. Né? A gente pega produtos que se declaram uma coisa e não é, produtos com contaminantes, com conservantes que não são bons, produtos que tenham muitas vezes agrotóxicos que não são permitidos para aquela cultura. Então é um enfrentamento grande que a vigilância sanitária faz há anos, né? Nessa questão de combate à fraude, combate a produtos adulterados. Tudo aí para que você na sua casa tome uma água com qualidade, se alimente com um produto com qualidade, né? Então a gente tem essas medidas aí de cuidar da saúde da população de modo geral. No primeiro jornal a gente conversou com a Lilian Cristina Rocha, diretora técnica de saúde da Regional Estadual de Vigilância Sanitária de Botucatu. Lilian, muito obrigado por ter atendido a nossa reportagem, estamos sempre à disposição, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, usando os microfones da rádio para dar esse alerta aqui para a nossa população e me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida aí que surja, a gente está ali à disposição também. E o telefone da Vigilância Sanitária, eu vou passar o telefone aqui da Vigilância Municipal, que é ela que está à frente nas operações, é o 3811-1108. Bom dia para vocês. Muito obrigado, bom dia, Lilian. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.